Depois de quase 2 semanas de preparação, chegou a hora de jogar. O São Luís embarcou na segunda-feira para Manaus, onde faz o seu segundo confronto pela Copa do Brasil. Mas antes, saiba como foram os últimos dias de treinamento do rubro. As preparações dos últimos dias foram com caras novas no elenco do rubro, entre eles Lenilson, que veio do Passo Fundo, e Márcio Bambu, que estava no Cruzeiro de Porto Alegre. O meia Lenilson tem a seu favor a participação em 3 edições da Copa do Brasil. Alguns atletas dos juniores que disputam o campeonato estadual também fazem parte do elenco que disputa o próximo jogo. O treinador do time busca saber detalhes sobre o adversário desta quarta-feira. Segundo informações do clube, a diretoria e comissão técnica buscaram saber nos últimos dias informações sobre o time de Manaus. O São Luís embarcou na manhã de segunda-feira rumo a Manaus, no seu segundo confronto na Copa do Brasil. Boa sorte então ao São Luís em mais este duelo. Os detalhes completos da partida disputada lá em Manaus você terá na nossa edição de sexta-feira. E a primeira notícia de segurança pública de hoje é sobre assalto. Homens armados entraram e roubaram uma farmácia na frente do HCI. O estabelecimento fica na Avenida Davi José Martins. Os homens assaltaram a farmácia na noite de sexta-feira. Um deles invadiu o local armado usando um capacete e roubou cerca de R$ 450 em dinheiro. Em seguida, fugiu na carona da moto do seu comparsa. E a Polícia Civil divulgou imagens das câmeras de segurança do roubo de um silo de grãos em Tenente Portela. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, porém só agora as imagens foram mostradas para que a comunidade ajude a identificar os ladrões. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 8 indivíduos armados imobilizaram e agrediram 3 funcionários do silo de grãos e os fecharam em um banheiro entre 1h15 e 3 horas da manhã. A polícia acredita que os produtos roubados tenham sido levados da empresa de caminhão. O bando queimou o computador onde eram armazenadas as imagens, porém a perícia recuperou alguns vídeos, entre eles o da balança do silo, onde circularam pelo menos 5 participantes da quadrilha, 2 deles de cara limpa. A Polícia Civil pede que a população, caso reconheça qualquer um dos indivíduos, informe a delegacia mais próxima. O sigilo da informação é absoluto. E agora mais um caso inusitado e que chamou a atenção da comunidade aqui em Juí. O homem que aparece na foto ao lado é Jonathan Martins, de 26 anos. Ele foi preso pela Brigada Militar por suspeita de roubo. Porém, quando os policiais foram prendê-lo, ele engoliu o dinheiro que supostamente teria furtado. Olha só essa história. Jonathan Lopes Martins cumpre serviço comunitário por condenação judicial de estelionato e fraudes. Ele foi encontrado quando saía de um motel em Juí. O suspeito tentou fugir dos PMs, mas acabou sendo alcançado. Com ele foi encontrado, segundo a Brigada Militar, um pendrive, um boné, R$ 860 em dinheiro e uma nota de $1. Os brigadianos ainda tiveram que socorrer o detido, pois ele tentou engolir o dinheiro e se engasgou. Os objetos foram reconhecidos pela moradora da casa arrombada, de onde foram furtados ainda um computador e R$ 3.000. Jonathan foi encaminhado à delegacia, ouvido e liberado. Segundo o delegado, não havia elementos suficientes para a lavratura da prisão em flagrante em decorrência do tempo entre o fato e a localização do suspeito. PMs do policiamento ostensivo da Brigada Militar de Juí prenderam Marcelo Taube Barbosa, de 30 anos, encontrado na tarde deste domingo nas proximidades do cemitério da linha 3, no bairro Getúlio Vargas. Ele estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Local em decorrência de violação de medidas protetivas de urgência. Marcelo foi recolhido à penitenciária modulada. E tem mais prisões aqui em Juí. Desta vez, quem foi levado à penitenciária modulada é Luciano dos Santos, o Bucho, de 36 anos. Luciano dos Santos estava com mandado de prisão expedido. Ele teve condenação de tentativa de homicídio julgada pelo Tribunal Popular do Júri em 2011. Com a nova condenação, a pena total de Luciano passa a ser de 25 anos e 8 meses de reclusão pelos delitos de homicídio qualificado, roubo e tentativa de homicídio qualificado. Um prédio de 2 pisos localizado na esquina das ruas 19 de Outubro e Floriano Peixoto, no centro, foi atingido por um incêndio na noite de domingo. Bombeiros conseguiram evitar maiores prejuízos, não permitindo que as chamas se alastrassem. Os cômodos alugados foram queimados. Com escoriações, o morador de 58 anos foi encaminhado ao Hospital de Caridade, mas passa bem. Bombeiros salvaram ainda um cachorro que estava dentro da casa. O homem morava sozinho e perdeu toda a mobília. Outra residência no mesmo prédio foi esvaziada por medida de segurança. Segundo os bombeiros, o fogo pode ter sido provocado por um curto-circuito. E o final de semana foi agitado também nas rodovias.
Um homem morreu depois de ser atropelado por uma carreta na RS 155, no bairro Lambari. A vítima era José Lemos de Oliveira e tinha cerca de 50 anos. Ele foi socorrido por bombeiros, mas morreu pouco depois no pronto-socorro do HCI. O motorista da carreta, que trafegava no sentido BR-285, bairro Modelo, contou que um carro estava à sua frente e desviou da vítima sobre a pista. Ele também tentou o desvio, mas o homem se bateu contra a lateral da carreta e caiu com ferimentos gravíssimos na cabeça. E 3 pessoas sofreram escoriações em acidente de trânsito na BR-285. Na colisão se envolveram uma caminhonete dirigida por um homem de 30 anos e 2 carros. Um cadete conduzido por um homem de 23 anos e um Celta dirigido por outro de 65. Os feridos leves ocupavam a caminhonete. De acordo com os próprios envolvidos, o Celta trafegava no sentido Posto 44, Hospital Bom Pastor, quando iniciou a conversão à esquerda para entrar na rua Siqueira Couto. A caminhonete estava em sentido contrário e bateu na lateral do carro, que foi jogado contra o cadete, parado na Siqueira Couto, aguardando ingresso na rodovia. Na região, um carro de um professor foi destruído parcialmente pelo fogo no início da tarde de segunda-feira em Santa Rosa. O motorista revelou que foi avisado por um motociclista que havia fogo na parte frontal do veículo. Apesar dele ter parado imediatamente e ter pego o extintor, não conseguiu conter as chamas que se espalharam rapidamente. O fogo foi controlado pelos bombeiros. O motor chegou a derreter com o calor. As chamas também danificaram os estofados do veículo. O motorista estava sozinho no veículo e saiu ileso. A Brigada Militar prendeu 2 homens em Giruá, suspeitos de cometerem arrombamentos no comércio em Santa Rosa. Por meio de uma denúncia anônima, os policiais chegaram aos suspeitos, que são naturais de Santa Rosa. Na semana passada, foram registrados mais de 15 arrombamentos na cidade e, após a prisão, os mesmos foram encaminhados ao presídio de Santo Ângelo. A Polícia Civil de Três Passos emitiu comunicado esta semana para toda a região referente ao desaparecimento de Bernardo Boldrini. O jovem sumiu no dia 4 de abril. Bernardo havia saído de casa para passar o final de semana na casa de um amigo. A última vez que a criança foi vista foi às 6 horas da tarde do dia 4, próximo ao ginásio. Os pais constataram o desaparecimento neste domingo, quando foram buscar o menino na casa do amigo. Qualquer informação de seu paradeiro pode ser passada para a Polícia Civil através do telefone que aparece na tela. A gente termina as informações de segurança pública de hoje com um caso que vem chamando a atenção de muita gente na região. Um locutor de rádio de Giruá, aqui no Noroeste, foi ameaçado de morte dentro do trabalho depois que se recusou a reproduzir uma música durante a programação. Segundo o locutor, o fato inusitado ocorreu na semana passada em Giruá, quando ele estava no ar e negou um pedido para tocar uma música tradicionalista gaúcha. Ninguém se feriu. O áudio, que foi ao ar pouco depois dos momentos de tensão entre o locutor e o ouvinte, mostram que ele pediu ajuda à Brigada Militar. O agressor fugiu do local em um táxi e até o momento não foi encontrado. Segundo a polícia, ele tem antecedentes por tráfico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso. E os últimos dias foram de muito calor em todo o estado. Aqui em Juí, as máximas passaram dos 30 graus. Mas, segundo os meteorologistas, o tempo muda até o fim da semana. Vamos saber agora quais serão essas mudanças. Os dias quentes no final e início dessa semana foram indício de que vem chuva por aí. Uma massa de ar frio se aproxima do estado, dando um alívio no tempo para todos os gaúchos. A instabilidade e os pontos em azul no mapa ganham força a partir de terça-feira em todo o estado. Há risco de temporal em algumas regiões. A previsão é de que a instabilidade se mantenha ao longo da semana. No entanto, as máximas seguem altas. Só na quarta-feira, Ijuí deve ter termômetros na beira dos 30 graus. Quinta-feira com chuva na cidade, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Sexta-feira são esperados em Juí 54 milímetros. Os termômetros ficam entre 19 e 25 graus. Falta pouco para acabar o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Segundo o último levantamento da Receita Federal, já foram enviadas mais de 6 milhões de declarações. Mas ainda tem muita gente que não conseguiu fazer. Sabe então quais são as principais dúvidas de quem precisa declarar? Neste ano, a entrega é somente pela internet. As principais dúvidas estão na página da Receita Federal, no lado direito, na janela de Imposto de Renda 2014. É só acessar o Perguntão que aparecem as perguntas e respostas de vários tópicos. Uma das dúvidas mais procuradas é sobre as deduções para quem paga o INSS do empregado doméstico.
é possível deduzir esse pagamento diretamente do imposto a pagar e o limite é de um empregado por declaração. Só pode ser deduzido o valor relativo a um salário mínimo mensal, somando o que foi pago do INSS para o salário do mês, 13º e 1/3 de férias. As declarações só podem ser feitas até o dia 30 de abril. Lembrando que o processamento dessa declaração pode ser acompanhado no site da Receita Federal, mediante o cadastramento de um código de acesso, onde ele vai monitorar o processamento. Nesse processamento, ele tem condições de verificar a possível incidência em malha dessa declaração e já se articular no sentido de uma possível retificação, se esta for necessária. E os primeiros pagamentos já têm data para acontecer. Segundo a Receita Federal, o calendário será o seguinte: os pagamentos acontecem de junho a dezembro deste ano, preferencialmente entre os dias 15 a 17 de cada mês. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade para receber a restituição do imposto de renda. E um aviso: quem perdeu o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Mais informações na página da Receita na internet. E agora uma novidade: vereadores de Ijuí aprovaram por unanimidade na sessão da Câmara esta semana o projeto que cria a Frente Parlamentar Municipal em defesa da jornada de trabalho de 30 horas aos profissionais de enfermagem. O vereador César Busnello, do PSB, é o autor da matéria e disse que o objetivo da frente é buscar a redução na jornada semanal de trabalho dos enfermeiros, que considera uma questão de justiça, entre outras reivindicações da categoria. A frente vai trabalhar pela aprovação do projeto de lei existente e que regulamenta a jornada de trabalho de todos os profissionais de enfermagem de 40 para 30 horas semanais. O vereador acredita que a redução abrirá vagas para outros profissionais da área. Com o vice-prefeito do PSB para tratar da medicina, da questão da residência médica. Levamos a secretária, juntamente com o nosso chefe maior, verificar a fundação lá em Santa Rosa, um exemplo na área da saúde. Então esse vereador não critica não, ele tem levado, ele tem tentado contribuir. Por que as esquerdas, e aí com todo respeito, meu caro Pires, que eu concordo em parte com a tua fala, por que as esquerdas estão divididas, não estão unidas? Buscar a pluralidade das culturas e entender como elas vivem dentro de uma cidade conhecida por terra das culturas diversificadas. Como estão e como a cultura é passada pelos povos. Estes são alguns dos questionamentos que vêm sendo feitos há algum tempo por Tânia Barbosa. Ela é arquiteta e veio de Lisboa para conhecer 3 cidades no país. Uma delas, Ijuí. Em visita à TV Ijuí, ela explicou como vem sendo a receptividade dos povos e a harmonia encontrada aqui na Colmeia do Trabalho. Vamos ver? Uma surpresa enorme, né? Porque elas, na Europa mesmo, dentro da comunidade europeia, não há essa harmonia assim. Ok, vivem bem, só que talvez por questões econômicas e sociais há sempre uma questão ou outra, né? Uma disputa de posição e de colocação nos rankings mundiais. Então, há sempre uma diferença, né? Não que aqui não haja diferença, até porque eu acho que preservar a diferença é fundamental, porque eu acho que a riqueza está nas diferenças, mas o fato de não haver o conflito, o fato de pensar que uma comunidade germânica ajudou uma comunidade italiana a constituir suas terras, a povoar de maneira a construir as próprias casas, eu achei fantástico. Nessa pesquisa inicial, eu percebi que em Ijuí e em Blumenau, apesar de Blumenau ter uma escala, o evento ter uma escala fantástica, né, que já abrange o Brasil inteiro, eu percebi que está muito comercial. Aqui em Ijuí, o que me seduziu, o que eu achei fantástico, o trabalho da UET, é o fato do evento ir para as ruas e não cobrar da população. É cultura. Nós não devemos vender cultura. Nós devemos oferecer cultura. E educação. A educação ela devia ser para todos. E não para aqueles que têm posses e que têm condições de pagar. Então, o fato de eu vir para Ijuí, eu vir conhecer a UET, é por isso.
é porque a UET leva cultura, leva educação para todos. Mais detalhes da passagem desta portuguesa por Ijuí você encontra na nossa página na internet, junto, claro, com todas as reportagens exibidas nesta edição. O Jornal das 6 de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e nós temos um novo encontro na sexta-feira com as notícias que foram destaque em Ijuí, entre elas o jogo do São Luís na Copa do Brasil. Os detalhes, sexta-feira, boa noite e até lá!